A ministra da Cultura, Margarete Menezes, fará uma homenagem a Elza Soares durante a sua participação no Festival de Verão de Salvador. Dividindo o palco com a cantora Majur e Larissa Luz, a titular da pasta cantará a canção A Mulher do Fim do Mundo, um dos grandes sucessos de Elza Soares. Para tratarmos sobre esse assunto é que contamos com a participação da Patrícia Palumbo, que é jornalista especializada em música, autora da série de livros Vozes do Brasil e idealizadora e apresentadora do programa que também tem esse nome, Vozes do Brasil. Patrícia, um prazer recebê-la novamente aqui no Revista. Que bom, muito obrigada pelo convite, Ana Rosa, Kaique, um prazer estar aqui com vocês na TVT mais uma vez. É isso então, e sempre falando de assunto bom, né, Patrícia? Sempre assuntos gostosos de ouvir e de falar. Vamos falar Sim, então sobre... Não, favor. E a gente pode até dizer que a gente tem tido assuntos gostosos meio que todo dia, né? Vamos combinar que estamos começando uma nova era, né? Voltando à normalidade com muita força nesse país, o que tem sido uma alegria. Inclusive com a retomada de um ministério para o setor da cultura, digamos aí uma grande necessidade para o nosso país, tão artístico, tão múltiplo nas artes, né? E levando essa importância novamente a status de ministério. Mas, Patrícia, gostaria então de começar falando dessa figura, Margarete Menezes, que está aí assumindo, já assumiu essa responsabilidade de ser a ministra da Cultura e que vai fazer essa homenagem a outra figura, a outra mulher negra tão importante da nossa cultura, Elza Soares. As duas, assim, o que a gente pode dizer um pouco de cada? Bom, eu vou começar falando de Margarete, né, nossa ministra, primeiro que é uma felicidade ter uma mulher à frente do Ministério da Cultura, e é uma felicidade ter uma mulher tão envolvida com a música, né, com as artes, mas especialmente com a música que talvez seja, culturalmente falando, o nosso maior patrimônio, né, porque se tem uma coisa que no Brasil acontece em cada esquina, é a música, né? De um jeito muito diverso, a gente tem, acho que, tanta biodiversidade quanto a gente tem diversidade musical, o que é uma coisa maravilhosa. E Margarete tem também uma bela experiência com questões sociais, né? Com administração de crises, né, podemos dizer assim, sociais, econômicas, ali onde ela atua, especialmente na Bahia, né, que é o estado dela, que é Salvador, que é a cidade dela. Então é uma alegria ter Margarete nesse lugar, nesse momento de retomada da cultura no Brasil. E tem uma outra coisa muito legal também, a gente falando de diversidade da música brasileira, Margarete é a pessoa, é a artista, é a voz do que se chama de African Pop, né? Afro-Brasil, a música afro-pop brasileira, que foi uma denominação que ela foi responsável por levar para o mundo, né? Justamente na época de seus maiores sucessos, que é o Faraó e tudo isso. E ela está homenageando a Elza Soares, é absolutamente adequado, né? Tem toda a sinergia. Elza é a mulher do fim do mundo, ainda especialmente escolhendo essa canção que diz tanto sobre a mulher no Brasil, diz tanto sobre a mulher preta, diz tanto sobre a mulher que se dedica à cultura e à música, né? Uma canção maravilhosa escrita por autores paulistanos, né? E acho emblemático, acho muito forte um festival que há 2 anos não acontecia em Salvador, né? Um festival incrível, grande. Minha filha foi para lá hoje de manhã, vai assistir tudo isso. Acho que vai ser muito lindo. Patrícia, citando um pouco também, né, reforçando a volta do Ministério da Cultura, que também vai ser marcado com esse festival. Aí a gente vale lembrar que a Elza Soares faz agora, né, 1 ano que ela fez agora no último dia 21 de janeiro. A volta do Ministério da Cultura marca aí algo que, quando na verdade ele foi extinto, a gente sentiu muito, porque, né, e aí a fala da Margarete Menezes recentemente também
falando que o Ministério vai atuar muito fortemente com o Ministério da Educação, né, que dá uma relevância ainda mais importante. Mas queria que você falasse quais são políticas, por exemplo, com essa volta desse Ministério, que podem ser retomadas, que foram paradas, o que a gente deixou de fazer para reforçar essa importância que é além, né, da música. Obviamente a música é muito presente, tem os festivais que voltaram, a gente pegou, infelizmente, também, e talvez tenha sido um pouco menos pior, o período de extinção do Ministério da Cultura coincidindo com o período da pandemia, então algumas coisas naturalmente também deixaram de acontecer, mas a gente perdeu muito com esse período que a gente não teve essa pasta. Então queria que você trouxesse isso para a gente agora. Eu acho que a maior das expectativas é a volta da Lei Rouanet, é uma revisão também da Lei Rouanet, é um momento importante para todas as artes dentro da cultura brasileira. A gente teve até uma discussão recente na internet, e parece que o governo já acolheu a crítica e já está mexendo nisso, que foi a história da literatura não ter sido abordada, né, nos editais que acabaram de sair também pela Caixa, se não me engano, acho que era pela Caixa ou pelo Banco do Brasil, que tem historicamente uma atuação, não nos últimos 4 anos, é claro, mas tem uma atuação histórica com seus equipamentos, né? Tem teatros da Caixa, tem teatros do Centro Cultural Banco do Brasil espalhados pelo país todo. Então, eu acho que a minha expectativa, e acho que de grande parte das pessoas que atuam com cultura, com arte no Brasil, é que esses aparelhos voltem a funcionar. Quando eu digo aparelhos, são os equipamentos, né? Os teatros que ficaram parados, os editais que sumiram das pessoas. A gente tinha editais emergenciais, o Itaú Cultural, por exemplo. Eu fiquei sem trabalho na pandemia, né? Porque eu trabalho com música. Então, o primeiro socorro que eu tive foi de emergência do Itaú Cultural. Eu fiz um podcast de 20 minutos, ganhei um dinheirinho que me segurou ali 2 mesinhos e tal. Então, eu acho que, para além, né, do emergencial, porque agora a gente está estabelecendo, temos um governo preocupado com cultura, temos um governo preocupado com questões humanitárias, socioeconômicas, etc. Eu acho que a grande expectativa é que esses editais voltem com força e que a Lei Rouanet volte e outras leis apareçam, né? Como tem a Lei Aldir Blanc e outras apareçam, para que a gente tenha um ecossistema funcionando bem, né? Com participação do poder público, fomento a partir do poder público, que esse fomento chegue à educação. Como vocês disseram aqui, a Margarete tem esse desejo, né, de colocar o Ministério da Cultura com o Ministério da Educação, porque é fato, a gente precisa. O Ali Salomão tinha uma ideia maravilhosa, eu acho que era dele, de colocar na cesta básica um livro, sabe? Então, assim, a população carente recebe arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar e um livro, né? O que é maravilhoso. Ou que se pudesse escolher um livro, né? Também levar um livro assim na cesta básica é complicado, mas enfim, eu acho que as coisas têm que andar juntas sem dúvida nenhuma. A expectativa é essa, para mim é essa. E aí a gente está falando de andar junto, educação, fomento à cultura. A ministra, nessa apresentação, vai dividir o palco com 2 outras cantoras negras mais jovens, que é Majur e Larissa Luz. E essa iniciativa, essa ação da ministra no seu lugar de artista, me parece muito emblemático também de um pouco do que ela vai levar para o Ministério do apoio e de subsidiar artistas para que se desenvolvam, que sejam conhecidos, que tenham o seu trabalho valorizado no país. É por aí, Patrícia? Sim. É totalmente por aí. Ela contempla minorias, né, que na verdade nem são minorias, né, se a gente for ver bem. A Majur, que é uma representante LGBTQIA+, a Larissa, que é uma mulher preta, né, que tem feito um trabalho lindo de representatividade também. Não só as duas são importantes
nessa geração, musicalmente falando, pelo que elas fazem artisticamente, mas elas são muito importantes em questão da representatividade, que é o que a gente tem visto como dominância hoje na música contemporânea. Quando você for ver, quando você vê line-ups de festival, né, tem sido muito pautado por essa representatividade. Acho que o que se quer ouvir hoje em dia é isso, né? A música feita por mulheres e homens trans, por travestis, por enfim, esse LGBTQIA+, só cresce, né? O que é maravilhoso, porque isso expande as possibilidades. E a Margareth, chamando para o palco essas duas mulheres, ela faz uma espécie de declaração, né? Ela se posiciona a favor da diversidade, a favor da equidade, né, na real. São mulheres pretas que estão ali no maior festival de música da Bahia, né? Isso é lindo demais. Então, Patrícia, reforça... Tive um problema com o meu computador. Teve um problema só com o computador, mas a gente segue aqui rapidinho para fechar, não tem problema. A gente segue praticamente ao vivo. Então, para a gente fechar rapidinho, queria que você reforçasse um pouquinho também do quão importante talvez, e Margareth vai fazer, como vai relembrar aí um pouco, vai marcar o falecimento e a trajetória de Elza Soares, que completaria aí 73 anos, 70 anos de carreira em 2023. E aí essa importância do último trecho que você falou, de uma forma também que a gente tem muitos talentos e é difícil às vezes contemplar todo mundo, né? Mas como na educação, como em outros segmentos, a gente às vezes precisa de políticas públicas ali para, por exemplo, oferecer um pontapé inicial para que essas pessoas deslanchem. E aí a gente pode citar pessoas negras, por exemplo, da periferia, né? E mesmo pessoas LGBTQIA+, como você citou a Majur e outros talentos que a gente tem tantos. Lineker, que ganhou um prêmio internacional justíssimo agora, né? Com um álbum lindíssimo, né? Índigo. Então, só para a gente fechar com essa parte, né, do que pode vir por aí com a Margareth Menezes no Ministério da Cultura, olhando para essa parte das comunidades também. Eu acho que Margareth, como eu disse aqui, já está se posicionando a favor dessas comunidades e desse movimento, né, que é tão importante para o Brasil. Eu acho que as periferias, elas detêm uma força cultural gigantesca, que infelizmente não é acessível para nós, né, os privilegiados, né, de certa maneira, que moramos longe da periferia. Mas eu acho que ganhamos todos e todas e todes com esse encontro, sabe? Com essa circulação de culturas e saberes, e acho que Margareth vai fazer isso lindamente. Agora, você começou sua fala falando de Elza Soares, e eu acho que a gente precisa desses símbolos, desses ícones, e a gente precisa da valorização da representatividade da periferia, das populações LGBTQI, etc. Mas a gente também precisa no Brasil, e isso é importantíssimo, e talvez a gente precise viver agora reparações históricas, que é isso de você ter uma mulher como Elza Soares, ou como Leni Andrade, ou como, sabe, mulheres pretas, periféricas ou não, mas que representam a cultura do Brasil de um jeito gigante. Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, todas essas mulheres, né? A gente precisa que elas sejam valorizadas, homenageadas, e isso que Margareth está fazendo com esse show, né? Com a pauta do show dela, eu acho que contempla tudo isso aí que a gente está querendo e buscando. Quando a gente lembra desse nome, a gente percebe o quão maravilhoso é, apesar de certos acontecimentos que temos vivido aqui no Brasil. Obrigado, Patrícia Palumbo, jornalista especializada em música, autora de uma série de livros, Vozes do Brasil, idealizadora e apresentadora do programa Vozes do Brasil, o mesmo nome. Obrigado por conversar com a gente. Muito bom falar de Margareth Menezes, cultura, Elza Soares e todos os artistas talentosíssimos que a gente tem aqui, as nossas pérolas. Muito obrigada, queridos. Foi uma felicidade. É sempre uma alegria para mim. Até a próxima. Para a gente também. Abraço.